Na dimensão do coletivo e na sua relação com o individual, a identidade simbólica, nós temos que entender que há uma relação dinâmica, né? O mundo coletivo ele é dinâmico, né? Por exemplo, o próprio desenvolvimento tecnológico com novos aparatos, hoje especificamente com o surgimento da inteligência artificial, que representa uma ameaça na medida em que ferramenta que se torna utilizável por qualquer pessoa, inclusive colocando em risco uma série de trabalhos que eram até agora executados por seres humanos. Então, esses processos, que são processos não controlados, têm o poder de gerar novos arranjos, necessariamente, algo que a gente pode compreender dentro das teorias da filosofia metassimbólica. Mas são essas mudanças que nós podemos classificar de caráter progressista, em oposição a movimentos políticos conservadores, que geram um movimento que a gente considera de vanguarda, né? Então, progressista e vanguarda, o progressista e a vanguarda sempre caminham juntos, em oposição aos conservadores. Os conservadores ligados a movimentos voltados para o passado, a uma ordem ideal que se imagina perdida, a uma moral que já não é mais aquela, e assim vai, né? Hoje nós chegamos ao ponto no Brasil em que existe uma quantidade enorme de pessoas, inclusive, que voltam a acreditar que a Terra é plana, né? Então, esse é literalmente o grande sinal do que se pode chamar de conservadorismo. E, portanto, quando se fala em posições progressistas e a própria questão da sustentabilidade ambiental surge como vanguarda, como bandeira de vanguarda, porque a gente já comentou sobre as bandeiras, todas essas bandeiras progressistas conferem àqueles que as defendem, àqueles que as abraçam, a sensação também de vanguarda, ou seja, também de serem pessoas progressistas. Mas na medida em que a filosofia metassimbólica propõe uma revolução, essa revolução não se dá no sentido da vanguarda e do progresso como colocados no paradigma do mundo atual na dimensão do coletivo. Ainda que como resultado possa haver uma convergência, o caminho é totalmente diferente. E por que isso é muito claro? Porque muitas das bandeiras, por exemplo, aquelas que tentam frear as mudanças climáticas, o aquecimento global e tudo mais, em 30 anos ou mais, não conseguem dar conta de responder a essa vanguarda progressista. Ou seja, há uma incompatibilidade entre o que acontece de fato e o que a vanguarda se propõe a implantar e realizar. Então, é justamente essa incompatibilidade que a filosofia metassimbólica vai explicar com as suas teorias e vai, a partir dessa compreensão, dessa nova compreensão, que se constitui como um novo paradigma revolucionário, dar novas bases, e aí sim concretas, para que se crie uma mudança de rumo da visão de constituição da própria coletividade, como dinâmica. Isso é muito difícil imaginar, porque o mundo e a realidade em que nós vivemos, ela é totalitária. Então, na medida em que se faz uma revolução que parte do indivíduo, como já falei, em movimento de ondas, marolas e depois tsunami, você muda a realidade. Por quê? Porque, ainda que o movimento seja do coletivo para o individual, a proposta da filosofia metassimbólica é a inversão dessa lógica, fazendo que o movimento seja do individual para o coletivo, através das células de coletividade mínima que depois vão se expandir. Então, é importante, né, que se entenda que as pessoas que abraçam vanguarda, movimentos progressistas, que abraçam bandeiras de movimentos que são enquadrados como de vanguarda progressistas e que dedicam sua vida a essas bandeiras, na verdade, estão perdendo tempo, porque a revolução, de fato, que não é colocada dentro do paradigma,
é outra. E essa é proposta pela filosofia metasimbólica.